Clube do Livro, Associação Tocando em Frente. Livro Menino de Engenho. Gravação realizada por Gretel Eres Fernandes, verão de 2022. Esta gravação está em conformidade e tem amparo legal no artigo 68, parágrafo 2º da Lei nº 13.146, de 16 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como no artigo 46, inciso 1, a linha D do capítulo 4º da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. O livro Menino de Engenho, de José Lins do Rego, que será lido hoje e nesta gravação, tem 383 páginas divididas em 40 capítulos. E antes do início do livro, temos uma dedicatória, posteriormente a apresentação do livro e 2 prefácios. A capa do livro tem uma ilustração em branco e preto, na qual se vê ao fundo um engenho desenhado de forma bastante rústica e à frente, em primeiro plano, um menino também desenhado de forma rústica em branco e preto, sentado. Sobreposto a este desenho e cobrindo parcialmente, um quadrado em verde claro e escrito dentro desse quadrado em letras de forma maiúsculas brancas, primeiro o nome do autor, José Lins do Rego, e imediatamente abaixo o título do livro, Menino de Engenho. Mais abaixo, ao pé do desenho, o nome da editora, José Olímpio, editora, e depois temos a dedicatória, já algumas páginas à frente. A José Américo de Almeida, Jorge de Lima, Gilberto Freire e Olívio Montenegro. A apresentação do livro, feita por Ivan Cavalcante Proença, que é professor, mestre e doutor em literatura ensaística. Diz a apresentação. 2 momentos sobre José Lins do Rego e Menino de Engenho. Menino não perdido. Zé Lins, o mais importante escritor regional brasileiro. E Menino de Engenho, não apenas a primeira obra cronologicamente, mas a mais significativa no ciclo da cana-de-açúcar e fora dele. Posto que, no caso da produção literária de Zé Lins, a sequência temporal não significará necessária evolução, amadurecimento do escritor, algo assim. O denso Fogo Morto, 1943, escrito mais de 10 anos após O Menino e ausente do ciclo, entrelaça personagens, engenhos, tramas. E Meus Verdes Anos, bem mais tarde, confirma o Ubisunt, isto é, a busca dos tempos idos e vividos, e assume o que já se intuía ao longo de quase toda a obra do autor: memória.
Mas o menino não só deflagra tudo, é tão lírico quanto dramático, e há nele ainda sinais de epicidade de um Era uma vez Carlinhos. Ali, planejada ou não, aquela consciência crítica social resultante de literalidade maior, artesanato de escrita simples e profunda, a criação de personagens típicos e indivíduos, a força do meio sobre as gentes do engenho, o patético, o lírico e o pungente tensionados. Ao longo da narrativa de Zé Lins, uma armadilha. É tão solta, espontânea, tão sem ostensiva elaboração artesanal, tão é isso aí que aparenta despreocupação estilística. Ao contrário, Zé Lins desenvolve a única e trabalhada narrativa possível, adequada e verossímil àquela primeira pessoa, ou tese, do menino Carlinhos, àquela presença telúrica e sinestésica da cana-de-açúcar, das regras quentes e exuberantes, dos moleques, amigos, do sexo, das angústias e muito das sucessivas sensações de perdas do menino. Menino de Engenho nos conduz à leitura da obra completa desse autor, que, retratando o interior paraibano, a vida dos engenhos, estabelece relação de causa-efeito entre paisagem, natureza específica daquelas regiões, e pessoas igualmente representativas, tipificadas, que habitam, preenchem tal solo, o Nordeste brasileiro. O carro de boi, o cenário marechal, o carneiro Jasmim, Zé Facajá, a tia Maria, a priminha da cidade, o avô Paulino, unir-se-ão ao moleque Ricardo, ao mestre celeiro Zé Amaro, ao capitão Vitorino Paparrabo, ao coronel Lula, à usina, ao banguê. Se pretendemos conhecer tragédia enquanto sentido trágico de existência, o épico narrativo, a lírica no fazer literário, basta conviver com a realidade de um Brasil ontem que nos favorece a compreensão de um Brasil hoje. E Zé Lins aí está, provocando as reflexões, sentido de posse em relação à terra e aos entes subordinados, o drama dos cotidianos intrafamiliares, os poderes institucionalizados, religioso, político, econômico, os desvios, como o cangaço, o paternalismo tirano na convivência do senhor de engenho com o homem do eito, os amores proibidos, incestuosos ou não, latente convulsão social sempre. Zé Lins é este quadro em sua literatura. O desfecho de Menino de Engenho, o trem levando, tirando o menino de seu engenho para o colégio, o trem correndo e pela janela o menino vendo o gado, o campo, as casas grandes e os molequinhos à beira da estrada acompanhando os vagões. Adeus, 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 com as mãos para mim. E eu, com o lenço, sacudindo. Os olhos se encheram de lágrimas, cortava minha alma a saudade do meu engenho. Memórias do Pilar, tradição oral. Em dado momento da narrativa, neste Menino de Engenho, 1932, José Lins do Rego dedica, através da memória do menino em primeira pessoa, uma etapa, capítulo ou o que seja, à velha Totonha, a mesma que vai protagonizar o volume infanto-juvenil Histórias da Velha Totonha, de 1936,
Totonha, que de vez em quando baixava no engenho e era um acontecimento para a meninada, contando histórias hiperbólicas, encantatórias, assustadoras e cruéis, quase plenas de expectativas e ação, valendo-se de muita dramaturgia e sempre plenas de cortes da narrativa, curiosamente inversos. Memória e memória. E aí, toda uma clara identificação com o fantástico maravilhoso da literatura de cordel, quando, em fusão surpreendente, Totonha coloca como cenário das histórias a Paraíba, conquanto personagens sejam reis e rainhas, haja execuções em forcas, milagres esdrúxulos, andanças de Jesus e seus apóstolos. E é então, entre tais histórias, que em seu repertório Totonha inclui a canção do capineiro de meu pai, quando a menina de cabelos louros, linda como uma princesa, foi morta e enterrada pela madrasta enquanto seu pai viajava. Ressurgiu em forma de touceira, falando e alertando o capineiro. Mito que encontramos também em outras regiões do Brasil e na América Central, no México. Talvez versão latina, ou vice-versa, do mito A Fonte da Donzela dos países nórdicos, tradicional proposta mítica do inconsciente coletivo? De qualquer modo, tradição oral, tal a que preservou os mitos dos nossos índios xinguanos. As histórias da velha Totonha marcaram a infância do menino Carlinhos com tal intimidade que, já adulto, ele confessa: eu ficava esperando pelo dia em que ela voltasse, porque ela possuía um pedaço do gênio que não envelhece. Aí está, quem sabe, uma réplica do Transforma-se o amador na coisa amada. As narrativas oralizantes do romancista Zé Lins, contador de histórias, a seu modo e jeito, claro, fluindo naturalmente, simples e profundas, despojadas, era uma vez. Memória daquele menino, portanto, categoria ficção. Isto é, gênero que se flexibiliza, tensionando real e imaginário. Mas memória do narrador. Já em meus verdes anos, corresponderia àquela memória autobiográfica, mais comprometida com a fidelidade ao acontecido de fato. Valoração e significados. Assim como a mais importante fase da literatura brasileira, em poesia, foi a romântica na segunda metade do século XIX. A mais significativa, em prosa, foi aquela inaugurada por José Américo de Almeida em 1928, com A Bagaceira, também publicado pela editora José Olímpio. E é a este período, década de 1930 basicamente, que corresponde à notável literatura regional do Nordeste brasileiro. Personagens, linguagem, meio ambiente, temas e problemática daquele brasileiríssimo Nordeste. E é a esse período que pertence o ciclo da cana-de-açúcar, do autor, onde se situa pioneiro, menino de engenho. E Zé Lins foi, sem dúvida, o grande mestre, o mais importante. Tenho que alardear juízo de valor. Escritor regional de todos os tempos em nossa literatura. A literatura, em geral, traz à tona tudo o que a história, oficial ou não, por princípio e metodologia, costuma evitar. As gentes, sua índole, suas paixões e fraquezas, os cotidianos, o disse-me disseram, o humano das personagens.
Conhecer o Nordeste sem debruçar-se sobre a obra dos ficcionistas é não conhecer o Nordeste. Vocabulário, trajes, hábitos e costumes, a paisagem, a impiedosa seca, os cajueiros, o litoral. Zé Lins fez a sua parte, melhor que ninguém. Só então é que se podem discutir transposições, açudes, plataformas, culinária, agricultura, ligas camponesas, Grupo dos 11, cangaço. E Brasil, portanto. Em outros estudos, ocupei-me de técnicas e artesanato em geral na obra de Zé Lins, de estruturas e tramas de romance, do sentido trágico da existência, das perdas do menino, incluindo o próprio engenho, das sinestesias em carinho e roçação com as negras do engenho, do fogo morto do engenho que não bota mais. Assim é que deixei de lado as boas normas professorais de análise literária. Coube-me abordar o mais belo romance da moderna literatura brasileira. Quando o menino perdeu o engenho, indo para a cidade fazer as letras, ser um homem instruído, o velho, o avô Zé Paulino, sentenciou: estude que não se arrepende. Estudou e não se arrependeu. Foi possível colocar em livros para sempre o Carneiro Jasmim, o Canário Marechal, a Zefa Cajá, a Macaxeira, o Vitorino Paparrabo, o Engenho, o Mundo Nordestino. Brasileiríssimo. Prefácio: a emoção e a glória de um escritor. Este prefácio é de Marcos de Castro, que é jornalista, escritor, tradutor, organizador do livro Flamengo é por Amor, Crônicas de José Lins do Rego, publicado pela editora José Olímpio. Alceu Amoroso Lima, que sob o pseudônimo de Tristão de Ataíde foi um dos maiores críticos literários no Brasil do século XX, disse certa vez que José Lins do Rego, que suas obras seriam, porventura, as mais lidas de nossas letras modernas. Talvez neste século XXI não seja tão simples assim afirmá-lo, embora Zé Lins, era assim que os chamavam os amigos e seus próprios leitores acabaram arrastados por essa intimidade, continue sendo, sem dúvida, um dos nossos romancistas de maior sucesso. Se chegou, entretanto, a tal posição mais evidente em certa época, um pouco menos evidente em outras, é porque suas histórias atingiram o coração dos brasileiros, que é a glória maior que um escritor pode desejar. E por que falaram suas histórias aos nossos corações? Porque são um retrato fiel de um tempo, o início do século XX, e de uma região do Brasil, o Nordeste, que através da linguagem direta e despojada do autor se integram definitivamente à experiência e à emoção do leitor para sempre conquistado. Feliz do jovem que se iniciar na literatura brasileira através de José Lins do Rego. Viverá, porque com Zé Lins o leitor vive cada história, nos seus primeiros livros, aos quais, reunidos, o próprio autor daria o nome de Ciclo da Cana-de-Açúcar, a ruína de uma realidade social, a do rude patriarcado nordestino, que uma nova etapa da economia tornou decadente. O fim dos engenhos, a chegada das usinas. E especialmente a partir deste menino de engenho, nunca mais se afastará de Carlinhos, menino perdido, que Zé Lins inscreveu para sempre na galeria de personagens inesquecíveis da literatura brasileira.
Segundo prefácio, Menino de Engenho, 40 anos. Escrito por Raquel de Queiroz. Este segundo prefácio foi publicado quando da 17ª edição, em 1972. Vamos à leitura deste segundo prefácio. Parece incrível, mas já faz mesmo 40 anos. Esse negócio de tempo é engraçado. A gente sabe, mas não sente que ele passou. Dizem que são assim os grandes amputados. Estão vendo a perna cortada, mas ainda sentem na ponta dos nervos a presença do membro que se foi. Uma cãibra na sola do pé, uma coceira no calcanhar. De qualquer forma, os 40 anos se foram mesmo. Nós dois, estreando com nossos romancinhos, eu dando que falar principalmente porque era garota. Zé Lins não, começou logo chutando em gol. O livro era um marco, uma voz nova e clara a dar seu recado como ainda não se dera, e ao mesmo tempo fazendo obra de arte, e da melhor. Voz nova, voz clara. Isso mesmo. Colhiam-se os primeiros frutos do grande motim de 1922. Passar o período agudo da contestação literária. Já que ninguém pensava em barricadas, conquistara-se o direito à liberdade. O falar brasileiro punha-se no papel em preto e branco, com naturalidade e desenvoltura. Não tinha mais que brigar por isso. Os catadores de pronomes haviam perdido a autoridade. Mas também já não era preciso fazer trampolinagens com a língua só para escandalizar os quadros e para se mostrar independência. Sim, os grandes beneficiários da luta travada e afinal vencida pelos heróis da Semana de Arte Moderna éramos nós, os da chamada geração de 30. Menino de Engenho destacava-se especialmente importante naquela safra de 1931, 1932, porque não era, como os livros de alguns de nós, obra primeira de menino precoce, marcada pelas falhas da estreia juvenil. Nós estreávamos como escudeiros atrevidos, mas José Lins do Rego já vinha armado cavaleiro de botas, esporas, espada e penacho. José Lins, na casa dos 30, começava como romancista, mas era nome feito nas rodas intelectuais do Recife e até do Rio. Autor de artigos, ensaios e estudos de crítica. Já tinha bem afiada a sua ferramenta e completar a sua formação literária. E com Menino de Engenho, o romancista José Lins do Rego praticamente nos mostrava sua face definitiva. Curiosamente, entretanto, obra primeira daquele contador exuberante, Menino de Engenho é livrinho magro, desses grandes pequenos livros que não ficam de pé na estante, como se o paraibano ainda tivesse cerimônia de abrir largamente a represa de memórias e invenções. Doidinho, que se seguiu a ele, era também Delgado. Depois é que rebentariam as catadupas, como se o romancista, sentindo-se já em terra conhecida, não mais sofreasse a imaginação nem a língua, e se derramasse à vontade naquela sua delícia de contar. Delícia para nós e para ele, porque o contar histórias era como uma imposição da sua natureza. Acho que se não as contasse, morreria sufocado. Homem de muitas leituras, José Lins do Rego, romancista, teve a sabedoria de não consentir que essas leituras, as sabenças de bom literato, transparecessem na sua obra, deixando-o parecer simplesmente um espontâneo, quase o que em pintura se chama ingênuo. Entendia bem que a espontaneidade era o seu principal encanto, a sua força maior.
tanto que, se obedecendo às injunções da época, consentiu que se seriassem os seus primeiros romances num ciclo, segundo a moda, como se o orientasse um prévio traçado sociológico. Queria simplesmente fazer romances, desabafar o seu vulcão de memórias, de criações, de personagens e vivências. Coincidia que essas memórias, personagens e vivências eram as da sua meninice e mocidade, passadas na zona da cana-de-açúcar. E daí nasceu a ideia do ciclo da cana-de-açúcar, que praticamente lhe foi imposta pelos críticos. E ele se submeteu à aparente rotulagem, lisonjeado como fica todo artista criador quando lhe atribuem um sistema, uma ideologia diretora, ao que ele sabe muito bem que é fruto nascido dentro dele e não por ele fabricado. Assim como a mãe que pariu uma criança linda e sorri satisfeita ao ver-lhe atribuírem intenções e méritos no que foi meramente obra da natureza. Se houve artista pouco engajado, aliás, se houve homem pouco engajado politicamente, este terá sido José Lins do Rego. Como Guimarães Rosa, as suas histórias por contar e talvez a premonição da partida prematura o absorviam totalmente. Embora, diferente de Rosa, tivesse Zé Lins uma grande ânsia de conviver, de participar, de travar contatos com o seu semelhante, mas de maneira lúcida, juvenil e gratuita. Rosa, sendo um homem de gabinete, Zé Lins, um homem da rua. Mas para ambos era a política uma imposição tediosa, a que eles davam menos que podiam. Como homens do seu tempo, escolheram o que lhes pareceu o melhor caminho, aquele onde estavam seus amigos e os grandes homens da sua época. E pronto, aí foram tratar de escrever, que era o que importava. Lembro-me de certo desapontamento entre os leitores mais engajados de Zé Lins, quando ele, desenvoltamente abandonando o seu famoso ciclo, atirou-se por novos caminhos no romance. Na realidade, o romancista sentia que conseguira verdadeira libertação e entregava-se com delícias à alegria de largar os trilhos e tratar do que bem quisesse, sem preocupações antecipadas. Divertiu-se então em procurar cenários para ele inéditos, Minas, Rio, até a Suécia, em Pureza, Eurídice, Riacho Doce. Afinal, senhor pleno da sua nova liberdade, voltou ao Nordeste, sem complexos, e foi então que nos deu seus livros mais importantes. Pedra Bonita, Cangaceiros e aquele que é a sua obra-prima, o livro que sozinho daria para imortalizar qualquer autor. Fogo Morto. Falando assim na obra de José Lins do Rego, devo fazer aqui uma confissão. A todo momento em que me procuro limitar a contemplação dessa obra literária, tão importante bem o sei, sinto que o ser humano que ele foi explode de dentro dos livros e pede passagem e impõe sua presença. Aquela sua rica personalidade sobrevive à ausência e nos diz com arruído: com Zé Lins do Rego ninguém pode. Diz que a sua obra literária era apenas um aspecto seu, uma de suas faces. Como já escrevi, por ocasião da data que marcaria o seu 70º aniversário, com Zé Lins, nesses seus frustrados 70 anos, o amigo inesquecível deixa em segundo plano, no coração de todos que lhe queiram bem, a imagem do imenso escritor que ele foi. E, aliás, é justo que isso aconteça, que ele dure o maior tempo possível no carinho dos amigos. Porque essa parte sua, a capacidade que ele tinha de dar ternura e de se fazer amar,
essa fatalmente terá que ser esquecida quando o último de nós for embora. E então, o grande escritor ficará sozinho para o culto literário, pelos anos dos anos, enquanto existir literatura brasileira. Rio, janeiro de 1972.